Abra sua Bíblia, lá no livro de Lucas. Lucas, terceiro livro da Bíblia, lá do Novo Testamento. Lucas, capítulo 24. Alguns já conhecem essa passagem. Nós vamos estar lendo ela toda e depois eu vou ficar e focar em alguns versículos daqui. Todos encontraram? Amém? Hoje eu vou pedir algo diferente para você. Talvez você já está aí, já se acomodou, mas eu gostaria que você se colocasse sobre seus pés, para que nós possamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras nessa manhã. A palavra do Senhor vai dizer assim: a ressurreição de Jesus. Capítulo 24, verso 1 vai dizer: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Diga assim comigo: alta madrugada. Amém. 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Diz assim comigo: pedra removida. Amém. 3. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Diga assim comigo: não acharam o corpo. Amém. 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Diga comigo: vestes resplandecentes. 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Diz assim comigo: por que buscais entre os mortos ao que vive? 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Diga comigo: mas ressuscitou. 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscitaste no terceiro dia. Diga assim comigo: no terceiro dia. 8. Então se lembraram das suas palavras. Vamos dizer esse verso todo. Então se lembraram das suas palavras. 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Diga assim comigo: anunciaram. 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Diga assim comigo: confirmaram estas coisas aos apóstolos. 11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nela. Diga comigo: não acreditaram nelas. 12 e último. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Diga comigo assim: maravilhado do que havia acontecido. Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Talvez vocês já leram esta passagem. Talvez vocês já se encontraram diante a esse momento das Sagradas Escrituras. Um momento interessante, um momento de grande euforia,
Aqui vai dizer que as mulheres que foram primeiro ao túmulo para levar o que mesmo? Especiarias. Elas se encontraram ali com os olhos, né? Cheia de temor, né? Abaixaram os olhos, estavam cheias de temor. E aí eles começaram a se lembrar do quê? Das palavras que foram ditas na onde? Lá na Galileia, né? Antes. Porque nada ali foi novo, no sentido de que o Senhor prometeu, o Senhor iria cumprir. Novo, extraordinário, isso sim aconteceu, Islane, porque que momento único, que momento gratificante, que momento glorioso, chegar ali e não ver mais o corpo de Jesus, e sim somente os panos de linho, como é bem dito aqui, e não ver mais Jesus, não ver mais um morto, não ver mais um corpo, e sim somente o nada, somente os tecidos, somente os panos. E esse momento da ressurreição, ele acontece após o quê? Após um momento de tristeza. Por que um momento de tristeza? O que aconteceu após a ressurreição? Antes da ressurreição, perdão. A morte de Jesus. Houve ali uma trair. Então ali, dentre os que seguiam Jesus, dentre os que estavam com Jesus, dentre dos que assentavam à mesa de Jesus, houve um. Mas nós não vamos focar em Judas, nós não vamos ficar parados no traidor, estou só trazendo aqui para os irmãos, esse momento para que vocês possam entender todo o contexto para que houvesse a ressurreição. Quando Jesus morreu, para muitos, sem ser os que estavam ali com Jesus, porque ele disse que ele ressuscitaria. Amém ou não amém? Jesus disse para todos que ele ressuscitaria? Sim ou não? Jesus disse para todo mundo, por onde ele ia passando, ele foi avisando que ele ressuscitaria? Não, ele avisou somente os seus? Ele avisou a eles que ele ressuscitaria, que ele viria dentre os mortos. Então, para muitos, ou para os seus discípulos, algo morreu ali com Jesus, a esperança. Porque morreu, acabou, findou, já era, mas algo maravilhoso ainda iria acontecer. O que era? A ressurreição. As mulheres que foram ao sepulcro, levando as suas especiarias, levando tudo aquilo ali que elas tinham preparado, elas foram com uma ideia. Qual era a ideia delas? De um Jesus morto. Mas ali já não estava ele. Porque quando elas chegam lá, esse cenário, David, de quando elas chegam achando que iriam encontrar um Jesus morto, o que elas encontram? Um nada. Porque elas ali no momento, elas não encontram Jesus. Então esse cenário ele muda, ele começa a ter uma mudança. E a pergunta que você vai ler um pouquinho para baixo, ali no verso 6 do capítulo 24, se você continuar com a sua Bíblia aberta, você vai ver, vai dizer assim, que os anjos, né? Eles dizem assim, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu
estando ainda na Galileia. Então, ali, naquele momento, elas estavam procurando um Jesus morto, mas ele não estava mais ali. Ele já havia ressuscitado, assim como ele disse que iria fazer. E aí os anjos, nesse momento, ele não faz uma informação para aquelas mulheres. Ele não dá informativo, ó, o seu Jesus não está mais aqui. Mas ele fala, ele tem uma palavra confrontadora para elas. Dizendo assim, peraí, ele não avisou? Por que vocês estão aqui querendo chorar ou trazer coisas para um homem, para o Senhor Jesus, que disse que ressuscitaria? Então, ali no momento de Ana, os anjos, eles não estão informando aquelas mulheres que, Jesus não está mais aqui. Mas sim, eles confrontaram, dizendo, onde está a morte? Aonde está? Ele não disse que iria ressuscitar? Pois bem, ele ressuscitou. E como tema dessa pregação, eu coloquei assim, ele vive, e isso muda tudo. Porque eu disse na hora do louvor, que já estávamos em um momento, né, dando já um spoiler para a pregação. Porque eu disse assim que por muitas vezes nós achamos, né, nós pensamos que está tudo perdido. Mas se aquele que morreu disse que ressuscitaria, ele é o mesmo que disse para mim e para você, eu vou cumprir aquilo que eu tenho te prometido. É o mesmo Deus. A gente fala sempre na Bíblia, o Deus de Isaac é o mesmo Deus. Eles não viveram os três na mesma época para dizer assim, Deus fez ali e acabou. Não, para Abraão ele falou que cumpriria toda a sua descendência. E nós somos a descendência de Abraão. E o Senhor Jesus, ele continua cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. E aí eu disse para vocês, e a gente sempre diz, né? Não é porque não chegou no seu tempo, na sua hora, no dia que você queria, ou na hora que você programou, que o nosso Deus prometeu não vai cumprir. Não! Tudo tem o dia, a hora e o lugar, o momento, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir. Tópico 1 desse momento, a ressurreição redefine a nossa perspectiva. Por que redefine? Porque ela vai fazer, vamos dizer aí, um novo cálculo, né? Redefinindo. Se a Deusa tinha uma estratégia de publicação na loja e acontece alguma coisa e ela tem que redefinir, ela tem que voltar, ela tem que refazer, e nesse momento a ressurreição, ela vai redefinir a nossa perspectiva. Mas perspectiva do quê? Do que tudo aquilo que nós criamos, ou do que aquilo que nós estávamos crendo, que por vezes o medo tomou conta, para algo que o Senhor Jesus vai realizar. Aquelas mulheres foram no lugar certo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Aquelas mulheres foram no lugar certo? Aonde elas foram? Na onde? Mas elas estavam com a mente errada. Porque elas foram lá achando que iriam encontrar um corpo, que elas iriam encontrar alguém morto. Mas elas se enganaram. Elas estavam lá. Mas Jesus já não estava mais lá. E isso muda toda a nossa visão. Se você vai num banco, você programou para ir num banco de dinheiro, banco
para sacar um dinheiro ou o que for. Chega lá, você só vê terra. Aquele banco foi derrubado. Como que você fica? Deilza, dona da movimentação monetária aí. Se você precisa chegar ao banco, ou vamos colocar na loja, lá nas lojas que você sempre vai, você tem várias encomendas de uma determinada roupa. Quando você chega e você não vê mais a loja lá, como você fica? Chateada. A gente fica frustrado, decepcionado, frustrado. E aquelas mulheres, ao chegarem lá, elas se depararam com o quê? Com a lojinha fechada. Elas chegaram lá na expectativa de encontrar um algo, mas aquele algo já não estava lá. E aí, o que vai nos surpreendendo no decorrer dessa história da ressurreição de Jesus, é que muitas vezes nós, igreja, nós estamos no lugar da promessa. Aqui, a Igreja Missionária do Brasil para as Nações é um lugar de promessa, amém? Mas nós estamos vivendo com a mentalidade de perda, com a mentalidade de fracasso, com a mentalidade do não vai dar certo, com a mentalidade do que, poxa, eu cheguei aqui, eu achei que eu ia ver o isso ou aquilo, e não é nada disso. Nós estamos no lugar da promessa, mas nós estamos com a mentalidade de perda. Quem está conseguindo entender, diz um amém aí. Quem está conseguindo entender, glorifica o Senhor. A ressurreição, o dia de hoje, o domingo de Páscoa, ele nos convida a vermos, a vivemos, a mudar de forma. A forma de viver, a forma de ver, a forma de como nós agimos diante de várias coisas na nossa vida, do nosso dia a dia. A ressurreição não era mais o fim. Ali, quando Jesus foi posto na cruz, muitos estavam felizes. Muitos estavam achando que era o fim. Quantos outros já não morreram ali? Nenhum ressuscitou, porque este que se diz Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai viver. Muitos ali foram mortos, tiveram ali com o seu corpo flagelados, né? Tiveram ali marcas e morreram. Porque esse que se diz ser filho de Deus vai sobreviver. Para muitos, igreja, para muitos irmãos, para muitos jovens, ali era o fim. Mas, na verdade, ali era só o recomeço. Era o recomeço de que Jesus, ele iria ao Pai. É o recomeço de que Jesus vai cumprir aquilo que ele prometeu, assim como a pastora Vitória mencionou no momento da oportunidade. Está próximo, igreja, para o nosso Deus cumprir tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele disse: ei, sejais firmes, seja fiel até a morte para que receba a coroa da vida. Ali houve um recomeço. Para muitos, foi uma derrota. Para muitos, quando Jesus passava antes e fazia tudo aquilo que ele fez, foi o quê? Derrota. Ah lá o Jesus que muitos falaram. Ah lá o Jesus que curou. Ah lá o Jesus que libertou. Ah lá o Jesus que falou com viúvas. Ah lá o Jesus. Tudo isso. Muitos achou que ali era a derrota. Mas não era a derrota, e sim a
vitória. Ali, o que muitos achavam que ia ser somente a morte de mais um homem, como todos nós sabemos que Jesus veio a este mundo e viveu neste mundo como homem. Toca aí no seu bracinho, numa partinha do seu corpo, no seu rostinho. Como ele veio neste mundo carnal, achou que era o quê? Muito simples, morte. Mas, na verdade, era vida. Porque ele morreu. Mas ele... Então vamos lá, ele morreu, mas ele... Romanos, capítulo 6, verso 4. Quem puder, ainda aí, coloca aí se tem um marca-página, alguma coisa, trava aí lá em Lucas. Deixa em Lucas 24, que nós ainda vamos falar nele. Romanos 6, capítulo 4. Nossa, a Deilza. Pode ler, Deilza. Vamos lá, 6, 4. De sorte... até o pecado. Então quer dizer que o quê? Jesus foi morto. Ali também os nossos pecados foram mortos. De sorte, olha que começa dizendo o verso, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre ele os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Todos os dias nós vivemos a novidade de vida que o Senhor Jesus nos proporcionou. A ressurreição, tópico 2, ela restaura a esperança perdida. Quem aqui por algum momento da vida se sentiu com a esperança acabada? Quem aí? Levanta a mão e diz assim, eu! Vamos acordar, eu! Pastora Vitória, em algum momento, Pastora Vitória sentiu que a esperança estava perdida? Não? Por quê? Porque ele sempre faz. Por vezes, diante de situações, você para e pensa, fala assim, poxa, acabou. Não tem mais jeito. É o fim. Mas o Senhor Jesus, nessa manhã, quer trazer à memória, minha e sua, que existe uma esperança. Ele é a esperança. Ele é aquele que prometeu. Ele é o fiel que vai cumprir. Ele é aquele que fez as obras lá na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué. É o mesmo que vai finalizar a obra dele na minha e na sua vida. Então, por mais doido que pareça estar a sua vida, não perca a sua esperança. Não perca, não tire os seus olhos da onde deve estar. Aonde deve estar? Lá no Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Você olhar e não ver um Cristo pendurado, não ver um Cristo morto, mas ver um Cristo ressuscitado.
Um Cristo que prometeu que iria ressuscitar e ressuscitou. Os discípulos ali, eles estavam o quê? Escondidos, eles ficaram com medo, ficaram assustados. Diante de toda a situação, Pedro voltou a pescar. Os discípulos de Emaús já estavam aí indo embora. Mas quando Jesus ressuscita, Diana, tudo começa a mudar. Tem um recomeço. Tem uma virada de vida, tem uma redefinição. Por quê? Ele aparece para quem perdeu o rumo. Então, se você acha que você está perdido, está sem saída, ei, Jesus está aqui nessa manhã e Ele está dizendo, eu sou aquilo que você tanto procura. Ele reacende aquilo que estava apagado, a promessa que Ele te fez, aquilo que Ele prometeu, aquilo que você tem orado, você tem pedido. O Senhor Jesus nessa manhã está reacendendo isso na sua vida, no seu coração. A cruz parecia derrota, certo? Sim ou não? Por que ela parecia derrota? Porque muitos, né, pastora Vitória, foram para a cruz. Morreram, mas não ressuscitou. Mas o nosso Senhor Jesus, aquele que falou, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, Ele, no domingo, achavam que tinha acabado. Lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, irmão Leandro. Mas eu vou trazer isso para hoje, para o seu agora, para o seu momento, para o seu achar, para o seu momento que você acha que está perdida, para o seu momento que você acha que está acabado, para o seu momento que acha que não vai se cumprir. O que foi dito lá, o Senhor Jesus está dizendo nessa manhã, a última palavra é minha. A última palavra não é do homem, não é do, eu estou doente e vou morrer, mas é do Senhor Jesus que disse, se está doente eu vou trazer a vida. Se está perdido eu vou fazer encontrar o caminho. Se está sem saída, eu vou abrir uma porta onde não tem saída. Esse é o Deus na qual nós servimos. Esse é o Deus que nos dá esperança. Esse é o Deus na qual nós dizemos, Deus, está valendo a pena continuar contigo, porque eu sei que a última palavra é tua. E queridos, a última palavra não é aquela que nós às vezes estamos esperando, mas a palavra do Senhor, diga comigo, ela é o quê? Ela é boa? Diz aí, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Lembre sempre disso na sua vida, crente. Lembre sempre disso no seu dia. Não está nada bom, não tem caminho, não tem saída, não tem aonde eu estar. Está tudo apagado, está tudo escuro, não estou vendo nada. Mas o Senhor é a mudança, o Senhor é a redefinição, o Senhor Jesus é a reviravolta, o Senhor Jesus é aquele que muda. É aquele que transforma a água em vinho. Porque a palavra do nosso Deus é o quê? Vamos, igreja, a palavra do nosso Deus é o quê? Glorifica o Senhor Jesus aí. Para mim não achar que eu estou sozinha aqui nessa manhã. Como diz a Diana, na hora que falar, vocês têm que glorificar aí um amém. A ressurreição nos chama para uma nova posição. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus é o primeiro capítulo. Primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 28. Abra lá. Mateus, capítulo 28.
28:7. Encontraram? A palavra do Senhor vai dizer assim, Mateus 28:7. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo. No início vai dizer o quê? Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. O Senhor Jesus, ele não queria que ficasse nada em silêncio. Ele não queria que ficasse ali, irmão Leandro, quietinho, só as mulheres ou só um e outros. Muitos até brigam, né? Porque que foram as mulheres as primeiras a descobrir que Jesus ressuscitou, porque a mulher gosta de propagar, né? As boas novas, né? Então foi o quê? Vai lá, avisa todo mundo que eu não estou morto, que ele não está morto, mas o Rei dos Reis. Mas que ele ressuscitou. Nessa manhã eu quero trazer para você, querida igreja, o Senhor Jesus quer trazer para você a certeza de que ainda há esperança. Para aquilo que estava morto, o Senhor Jesus faz ressuscitar. Quem encontra um Cristo vivo não permanece em silêncio. Aí chegou uma grande perguntinha para a amada igreja, ela é retórica, não precisam me responder. Você encontrou Jesus de verdade? Não precisa me responder aquelas, vou até fechar o olho nesse momento, para não ver a afeição de alguns. Por que, pastora, você está perguntando se eu encontrei Jesus de verdade? É claro que eu encontrei. Olha onde eu estou. Mas você está anunciando, você está aí falando do amor de Jesus. Você vive da mesma maneira de como você vivia quando estava no mundo? Você carrega o peso da morte nos seus ombros? Se você encontrou Jesus, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não precisa disso, anuncie, fale. O fardo do nosso Senhor Jesus, ele é leve. Você não tem que carregar o peso de mais nada. O nosso Senhor Jesus já fez tudo isso, Slane, lá na cruz do Calvário. Aqui, nós temos que fazer o que a pastora Vitória falou. Anunciar, abrir a boca e falar, independente de onde você esteja. Ah, pastora, mas lá na escola os amigos são assim, os amigos são assados. Ei, se afaste dos amigos que não querem aceitar você falando de Jesus. Mas você tem que ser boca de Deus aqui na terra. Lá na loja, Deilza, você tem que ser boca de Deus. Lá no seu serviço, Laura, você tem que ser boca de Deus. Lá no seu serviço, irmã Carlinda, você tem que ser boca de Deus. Lá no serviço, irmão Leandro, tem que ser boca de Deus. Lá na sua escola, Radassa, você tem que ser boca de Deus. Aonde você estiver, anuncie a verdade. Anuncie o Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Anuncie o Senhor Jesus que vai cumprir aquilo que Ele tem prometido. Anuncie o Jesus que mesmo você estando diante de dificuldades, é Ele que te faz de pé. Não é o homem, não é na sua força, não é no seu poder, mas é no poder do Senhor Jesus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tentaram calar Jesus, mas ele ressuscitou. Tentaram selar a pedra, mas a pedra foi removida. Tentaram encerrar a história, mas ali que começou uma nova história. Se os seus sonhos, se os seus planos, se as suas vontades, se tudo aquilo que você acha que está perdido, aos olhos humanos, estiver nas mãos de Deus, Ele ressuscita.
Não é só hoje que nós devemos nos lembrar sobre a ressurreição. Ei, igreja, ei, jovens, ei, crianças, ei, homens, ei, mulheres. Não é só no domingo de Páscoa que você deve lembrar da ressurreição de Jesus. Mas você precisa viver a ressurreição de Jesus. Onde você, perguntas retóricas, não precisam me responder, vou fazer 3 perguntinhas aqui para vocês. Aonde você tem procurado vida em lugares de morte? O que você já deu como perdido, mas Deus ainda não? O que você já deu como perdido? Ah, meu casamento é perdido. Ah, a minha faculdade. Ah, a minha vida espiritual. Ah, não sei, porque cada um passa um problema, cada um tem uma coisa. Ah, meus sonhos que Jesus tem me dado é perdido. Deus ainda não deu o decreto final. Você está vivendo como alguém que serve um Cristo vivo? E aí? Você, é uma pergunta para você refletir. Você está vivendo como alguém que serve um Cristo vivo? Não mais um Cristo crucificado, não mais um Cristo pendurado no madeiro, mas um Cristo vivo. O túmulo está vazio, mas o céu não. O céu está cheio de autoridade. A maior prova que houve a ressurreição, ou a maior prova da ressurreição, irmãos, não foi um túmulo vazio. Não foi um túmulo vazio. Entenderam? Então vamos lá. A maior prova da ressurreição não foi um túmulo vazio. É a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Não é o túmulo vazio, mas é a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, a ressurreição, o domingo de Páscoa, para muitos, infelizmente, é só mais um evento. Para muitos, é só mais um evento. Mas, para nós, é a certeza de que ele morreu, mas ele morreu, mas ele hoje, para você sair daqui, se coloque já sobre os seus pés, que eu vou terminar. Hoje, a ressurreição, hoje, o túmulo vazio é sobre vidas que não podem continuar do mesmo jeito. Se você foi salvo, se você teve a sua vida transformada, se você teve aí a sua vida modificada pelo Espírito Santo de Deus, ei, crente, olha aqui, você não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Porque se ele morreu e ressuscitou, trouxe nova vida, trouxe o renovo, trouxe uma redefinição de algo, a sua vida não pode continuar do mesmo jeito. Não pode, crente. Se você é crente, a sua vida não pode continuar do mesmo jeito. Tem que ter mudança de vida. Porque ele vive e nós vivemos na presença dele, por ele e para ele.
Então, nesta manhã, saia daqui da igreja, saia daqui deste local, entendendo que não é sobre a cruz, não é sobre ser ou ver um Cristo somente ressuscitado, porque isso não foi um evento comum, mas de que você precisa ter mudança de vida. Amém? Você precisa ter mudança de vida. Se ele morreu e está vivo, eu, Karina, não posso viver da mesma maneira. Então nós vamos dizer assim, eu vou dizer, se ele morreu e está vivo, você vai dizer assim, o seu nome, não posso viver da mesma maneira. Entenderam? Diz em voz alta aí para estremecer o inferno. Não, só o primeiro nome. Só o primeiro nome tá bom. Vamos fazer um teste, hein? Se ele morreu e está vivo, eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito ou da mesma maneira. Amém? Se ele morreu e está vivo, eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. Aplauda ao Senhor Jesus.